primeira questão era sobre listas invertidas. Uma lista invertida é um índice em que uma parte do conteúdo de um registro é usada na localização do próprio registro. Na questão, apresente um arquivo e para transformá-lo em uma lista invertida é necessário separar cada palavra do conteúdo do meu registro em outro arquivo de índice. Então, aqui eu separei os meus termos, que são exatamente o conteúdo do meu arquivo principal. Note que há registros com palavras iguais e que não se faz necessário repeti-las. Eu gosto de deixá-las ordenadas porque fica mais fácil e mais organizada, e também excluo termos que não são tão relevantes no momento da minha pesquisa. Aqui eu excluí o em e como. Na sequência, eu apenas apontei os meus registros aonde meus termos estão alocados no meu primeiro arquivo. Aqui, algoritmo encontra no meu registro 2, aumentada no meu registro 3, avançada no meu registro 1 e 3, linguagem no meu registro 1, programação no meu registro 1, programar no meu registro 4, Python no meu registro 1, 2 e 4, realidade no meu registro 3 e teoria no meu registro 2. Essa é uma prática de busca comum em que utilizamos para realizar uma pesquisa no Google, por exemplo, em que digitamos uma palavra e ele nos retorna diversos registros onde aquela palavra se encontra. A número 2 é sobre tabela hash. A posição do registro de uma tabela hash é determinada por uma função de dispersão ou função hash. Essa função se resulta na minha escolha de tratamento de colisões. Então, na questão 2 diz o seguinte: adicione as seguintes chaves em uma tabela de hash que possui 15 posições disponíveis. Descreva a estratégia utilizada na função para gerar as posições, bem como o tratamento de colisões definido. Eu gosto de separá-las e representá-las dessa forma, como arquivo principal, porque acho mais fácil que, obviamente, é representado somente pelas chaves. Aqui coloquei também um endereçamento em números binários. Não sei exatamente se é essa forma que se representa. Eu escolhi o tratamento de colisões usando a função de sondagem linear. E multipliquei minha chave por 2 e peguei o resto da divisão por 15, pois na questão ela me informava que teria 15 posições. Então, eu coloquei as posições do meu índice, informando o código e o endereço do arquivo. Aqui teve a colisão na posição 12. E como a linear procura a próxima posição vazia, a minha chave 36 ficou na posição 13. Para o endereçamento fechado, eu escolhi o cadeamento externo, onde os registros colididos são armazenados em uma área de extensão, ou seja, ele gera uma nova posição. Aqui na posição 12, onde deu colisão, eu apontei a minha área de extensão de posição 15 e coloquei a minha chave. Então, a questão 3 é sobre hash dinâmico. Uma tabela hash dinâmica é uma tabela hash em que apenas alguns registros afetados, aqueles do bucket, precisam ser reposicionados. A questão 3 diz: partindo do princípio que você tem um bucket configurado com profundidade de diretório 2, com 3 registros cada, representa as modificações considerando a função indicada e chaves inseridas. Então, como as chaves foram representadas por letras, a primeira coisa a ser feita foi enumerar cada letra. E eu representei dessa forma, enumerei as letras de 1 ao 26. Aqui, então, eu separei o valor de cada letra e fiz a adição delas, e me retornou um resultado. Nessa questão, eu também separei isso como sendo meu arquivo principal para não ficar tão confuso na hora de resolver. E fiz um endereçamento em bits. Então, o resultado da soma das letras eu joguei na minha função hash com resto de divisão por 4, pois meu diretório de profundidade 2 me apresentou 4 posições. Como não deu colisão,
não precisei aumentar a profundidade do meu diretório. E por último, na questão 4, ele pedia para conceituar o que era chave e um índice. Bom, chave é um valor que permite identificar registros dentro de um arquivo de dados. E índice é um arquivo que auxilia no tempo de acesso a linhas de uma tabela. Um exemplo, o índice aponta para o registro que se encontra no arquivo. Como no exemplo, o índice está apontando diretamente para o registro. Uma chave contém um valor único, que não pode se repetir dentro de uma tabela de banco de dados.